Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos e a gente tem um monte de coisa para falar. Primeiro eu queria pedir para a Daniela fazer um desfile, né? Tá vindo diretamente lá em frente ao stand do Mãos Unidas. Que são as bijuterias lá do stand do Instituto Mãos Unidas. Olha, eu comprei eu também comprei uma pulseirinha. Então, tá vendo? Tá todo mundo elegante. Um negócio pra botar no cabelo pra ficar metida assim, ó, só de ladinho. Olha só que espetáculo. Pois é, eu também tô cheia de anéisinhos. Recomendo. Já vem com um negocinho, olha, que gracinha, gente. Todo rústico. Amei. Pois é. Então, estamos todos enfeitados, né? E tá acabando, gente. Tem muito pouquinho agora, né? Corre lá. Tem os anéisinhos lindos, tem ainda uns brinquinhos, tem colar grande, mas num preço inacreditável. Vem nesse saquinho super bacana. Passa lá, dá um presente para a mãe, para a namorada, para a filha, para você mesmo. E faça uma mãe do Seara de luz feliz, né? Porque tem coisa melhor de saber que o seu filho, a sua filha, não vai passar fome? Vai estar estudando? Vai estar no instituto? Vai estar saindo das ruas, das drogas, da prostituição? Para a mãe que passa por tudo que essas mães têm passado, é a melhor coisa. Então, como é que a gente faz isso? Diante de todas essas ações que a gente faz na casa, para que a gente possa trazer recursos para cuidar dessas famílias. Quando a gente pede alimento, e a gente pede bastante alimento, toda vez a gente pede alimento porque é um sacrifício você conseguir tantas toneladas para montar a cesta básica. Não é fácil. Mas o mais importante para a gente, por incrível que pareça, não é o alimento. É que o alimento é o que faz eles virem a casa. As pessoas são movidas pelas primeiras necessidades, por essa falta, né? É uma sobrevivência. Então, elas vêm, mas quando chegam aqui, encontram muito mais. Então, esse trabalho todo que a gente faz, ele não visa só dar o alimento. Ele visa dar um auxílio psicológico, que todos eles também têm questões. É difícil enfrentar tudo que eles enfrentam e se manter equilibrado, morar onde eles moram e se manter equilibrado. Então, as crianças com os diversos problemas cognitivos, as questões familiares, né? A fragmentação de tudo aquilo que a gente fala que é a nossa base, né? Pai, mãe, não tem. É difícil para eles. Então, isso tudo a gente vem trabalhando, a moral. Como é que esses pais vêm aqui, essas mães principalmente? Antigamente, só vinha mãe. Vocês lembram disso? Às vezes você via um pai, 2 pais. Agora você está vendo os homens virem. Por quê? Porque o trabalho que vai fazendo vai surtindo efeito. Os pais vão vendo da importância da mudança familiar. Eles vão vendo como que é importante eles estarem. Então, um fala para o outro. O que vem fala para o outro, que fala para o outro. E aí eles, em comunidade, começam a dizer, olha, é importante estar lá. Eles começam a ver as crianças melhorando. Né? Tudo começa a fazer diferença quando eles recebem a ajuda. Então, eles falam, não, então eu vou receber ajuda, eu vou. Então, hoje a gente já tem diversos maridos ou companheiros, ou só pais também, que vêm aqui. E é muito bom ver isso, porque as famílias começam a ter uma outra orientação. Os adolescentes também adoram vir. As crianças, né? Algumas amam, outras detestam, querem estar jogando futebol. Mas, aos pouquinhos, elas vão recebendo aquilo que precisam e a gente vai ajudando essas famílias. São diversas as necessidades, como a gente estava falando, né? Não é só a cesta básica.
Às vezes eles são despejados, às vezes falta o gás. Você dá a cesta básica, mas não tem o gás para cozinhar. Às vezes a casa caiu, literalmente. Às vezes o esgoto entrou para dentro de casa, a gente tem que ajudar. Ou um problema de doença mais grave que nem na rede de saúde, né, no SUS consegue resolver. Então a gente tenta fazer o máximo para que essas famílias fiquem de pé e possam caminhar com mais coragem, mas também com mais recursos. Não só os financeiros, mas aqueles que precisam para que elas possam alavancar e ir para um outro caminho. Então a gente precisa disso. Então o Dia das Mães para a gente é essa ajuda. Temos também lá na nossa cantina, né, no Café com Ternura, o quiche de queijo e damasco e a torta mousse de chocolate para você levar para sua casa no Dia das Mães. Façam as encomendas. Em vez de comprar lá fora, compra aqui. As meninas fazem com tanto amor, com tanto carinho. Os recursos vão para o Instituto Mãos Unidas. E não menos importante, gente, agora é uma tarefa de todos nós. É a nossa festa junina. Então lá embaixo vocês vão encontrar a Tereza. Levanta a mãozinha, Tereza, para todo mundo te ver. A Tereza, ela tá ali, gente. E uma das coisas que ela estava contando pra gente, que é o mais difícil e que faz com que a festa pare, não aconteça, é o gerador. Vocês viram no passado. Sem o gerador não tem comida, não tem brincadeira, não tem luz, não tem nada, não tem festa. Tá? Então a gente precisa realmente de ajuda com o gerador. Se vocês conhecem alguém que tem um gerador, alguma empresa, de um amigo que possa ceder ou que possa alugar mais barato, ou se você resolver alugar um gerador para a gente também, você vai fazer a festa. E eu vou contar uma coisa: se trouxer luz para a nossa festa, você não tem noção da luz que você vai acender em você mesmo. Não precisa pular 1 ano, 2 anos de curso dentro da casa. Vai por mim, traga a luz para a nossa festa. E os que não ajudarem com o gerador, tem outras coisas que podem ser ajudadas também. Então, pode trazer uma torta, pode trazer um doce. Ah, eu vou ajudar na compra da latinha de cerveja. Não, não tem cerveja. Não tem, Maurício. Tem lá do refrigerante, do mate. O que tem, Maurício? O que tem? Água, mate, guaraná, refrigerante, todos. É uma festa familiar de espírita. A gente não tem bebida alcoólica. Mas tem muito amor, tem muita diversão. Tem várias formas, inúmeras de ajudar. A Tereza vai auxiliar vocês a identificarem qual é a melhor forma de você estar lá. Eu quero só trabalhar. Tudo bem, tem lugar. Eu quero trazer alguma coisa vegana, porque eu sou vegana, eu acho que tem que... Vai lá, está precisando. Então, tem várias coisas. Eu quero fazer a festa das crianças. Quero lá, sei lá, o touro mecânico, pula-pula. Ajuda lá. Então, a Tereza vai tirar todas as dúvidas para que a gente possa conseguir fazer essa festa e reverter para o Instituto Mãos Unidas. E o mais legal de tudo é quando a gente vê as crianças do Instituto, né, indo à festa, e lá é a única festa junina que elas vão, que é tudo liberado. Elas fazem a festa. É impressionante como elas correm de um lado para o outro, parece que estão na Disney. É uma coisa assim que para elas é fora do comum. Então a gente pede ajuda de todos para que a gente possa fazer a nossa festa e a presença de todos também na nossa festa, que é aqui na rua, a gente fecha a rua. E é das 4, das 16 horas às 22, mas é impagável, uma festa realmente muito especial. Então, aguardamos a ajuda de todos, o empenho, o comprometimento de todos nós para que a gente possa realmente fazer a festa e ajudar o Instituto. Temos também... vocês estavam passando isso aí. Saudade da festa. Temos também um pedido, ainda ali
fora vocês vão encontrar os coolers para fazer as quentinhas, né? A gente faz um macarrão bem gostoso, um macarrão com carne moída, para levar até os nossos irmãos que neste momento moram nas ruas aqui perto. A caravana sai todas as segundas-feiras, então você pega, confecciona, já está tudo ali, até a embalagem está ali. É só levar para casa e fazer o macarrão. Coloquem as crianças para ajudar vocês a fazerem o macarrão, que é muito importante. Elas começam a ter noção, né, de que não é só mamãe eu quero para mim. Não. O que eu posso fazer pelo próximo? Eu vou matar a fome de alguém que está na rua, que não tem uma casa, que não tem um alimento. Começa a ter uma dimensão maior. Sai daquela postura egoísta, né, do eu, e começa a enxergar o outro. E elas amam fazer isso. Eu fiz com os meus filhos e foi fantástico. Assim, a noção que eles ganharam ao fazer aquilo ali, ao embrulhar, a carregar aquilo tudo, a gente carregava ainda as garrafas de água, foi incrível. Eles realmente se envolviam nisso. Então, envolvam as crianças nisso. Ainda tem 4 coolers, tá? Então, para que a gente possa levar até esses irmãos e na hora de dar esse alimento é que a gente consegue identificar de onde é que eles estão vindo, por que eles estão na rua, o que aconteceu, o que a gente pode fazer por ele para que ele possa ser reintegrado na sociedade. Ou integrado pela primeira vez, pelo menos nessa existência. Então é isso. Já estamos no horário, então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, pedindo ao Mestre, a nosso Senhor Jesus, Ele que tem nos iluminado o caminho, nos ensinado. Pedimos a Ele que reverbere sobre nós o seu amor, a paz, que desperte as nossas consciências, aumentando a nossa capacidade de escolha na vida. Cada escolha traz um reflexo, traz felicidade ou dor, e com ele nós aprendemos a como fazer essas escolhas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Pedimos a Joana, veneranda Joana de Ângeles, que envolva a Glória Gasparini, que ela possa dividir com a gente seu conhecimento e seus estudos e que possamos acolher esses estudos em nosso coração, transformando em melhores atitudes que mudam o mundo, interno e externo. Obrigado, Senhor. Fica conosco neste início de noite e que ele seja iluminado por Ti. Graças a Deus. Boa noite, boa tarde, boa noite, né? É no meio assim da tarde e noite. Vamos pedir a Jesus que continue nos inspirando, nos intuindo, que ajude a nós expandirmos as nossas consciências para entender as lições que Ele nos traz todas as vezes que estamos aqui. Nosso tema de hoje... eu tenho que mudar aqui, né, Adolfo? Apertando aqui no... Não preciso mais desse coisinha, né? Não preciso... que bom, não preciso segurar. Antes de mais nada, vamos fazer uma contextualização para a gente entender o nosso tema maturidade e consciência. Então, vamos perguntar assim, quem aqui tem a consciência limpa? Nossa, ninguém levantou a mão. Está triste o negócio, hein? E quem tem a consciência pesada? Olha! Senão a gente podia fazer uma divisão. Nessa metade do salão ficariam as consciências limpas, nessa metade as consciências pesadas. Não dá, né? Não dá para ficar em maioria pesada ainda, mas tudo bem. Vai ficar leve. E a maturidade? Quem é que já se acha maduro? Pode levantar a mão. E nós vamos fazer o quê com essa maturidade?
O que a gente faz com a maturidade? A gente coloca na gaveta ou a gente pensa assim, agora o etarismo está na moda, né? Já tenho maturidade, já estou bem idosa, então posso falar o que eu quiser, que não vou presa. Né? Tem imunidade política, jurídica, posso falar o que eu quiser. Não é assim que a gente pensa? Agora, e a consciência? A consciência é aquela palavrinha que a gente fala para o amigo assim, você tem noção do que você está fazendo com a sua saúde? Você está comendo doce, você tem noção de que aumenta o açúcar? Ou você tem noção de que tem ainda 4 coolers lá de quentinha e que o pessoal está precisando para segunda-feira fazer aquele trabalho do Paulo de Tarso? Não. Tem noção disso? Você tem consciência disso? A gente não pergunta assim? A gente pergunta para o filho, para o marido, né? Você tem noção de que você hoje não foi ao Seja? E que era dia de palestra, que a gente precisa ouvir? Quem mais precisa ouvir é quem fala. Mas, já que a gente está aqui, é bom a gente ouvir, né? Todos esses raciocínios sobre o tema e sobre as lições de Joana, nossa veneranda. Hoje vai estar difícil de falar, porque na primeira fila tem uma série de terapeutas e psicólogos, então eu confesso para vocês que eu estou bastante nervosa. Mentira. Olha, Joana fez uma coisa muito interessante. Ela associou a doutrina à psicologia. E ela fez a psicologia espírita. E óbvio que é muito próximo de todas as teorias, pensamentos, criações de outras pessoas fantásticas que são pensadores, que são criadores de teoria, que são psiquiatras, psicoterapeutas, psicanalistas, e ela leva em consideração isso tudo com um único objetivo, de fazer com que a nossa jornada nessa existência seja mais leve, seja mais confortável, seja mais objetiva, seja mais produtiva. Porque, às vezes, se você tem apenas uma perspectiva dogmática, ou se você tem uma perspectiva apenas de uma obra que foi trazida, claro, pelo nosso codificador, e você só fala daquilo que você lê, e você não conjuga com outras leituras, você pode ter a impressão de que o valor fica, digamos, prejudicado. E Joana foi sensacional nos 16 livros sobre psicologia que ela escreveu, levando em consideração a psicologia transpessoal, a psicologia junguiana, que é a psicologia analítica. Então, ela levou vários outros pensadores, os orientais, o budismo, a perspectiva do sofrimento, tudo isso para que a gente pudesse entender. Ou seja, ela usou de outros caminhos simbólicos, metafóricos, para que a gente entendesse melhor o que acontece nessa nossa cabeça. Porque a formação que a gente tem da psique, que é a alma, ela tem o consciente e ela tem o inconsciente. Vamos fazer aquele exercício de imaginar o oceano e um pedaço de gelo bem grande em cima desse oceano boiando. Mas embaixo, submerso, tem a coisa que a gente não vê. Então, a consciência é tudo aquilo que a gente conhece, que a gente vê. E o que está embaixo, submerso, é aquilo que a gente não vê. Junto desse que a gente não vê, que a gente não acessa, mas que nos influencia, tem também aquilo que a gente não quer ver, que a gente não quer acreditar, que a gente não quer considerar, e que a gente vai jogando para a sombra, que a gente chama de sombra. Mas Joana fala que esse corpo mental que a gente tem realiza uma série de complexos muito rebuscados e sofisticados. Então, para a gente começar o processo de adquirir consciência, o que compõe a consciência? O pensamento, o raciocínio lógico,
a memória, a atenção, a intuição, a linguagem, a cognição, tudo isso compõe a nossa consciência. Mas a gente não é só o mundo de fora. A gente tem um mundo interior também. E aí começam as analogias e as pontes que Joana liga às teorias de vários pensadores, de vários filósofos, existencialistas, materialistas até alguns foram, consideraram, porque a gente precisa pensar naquelas questões que nos trouxeram aqui. Quem somos nós? Para onde vamos? Onde estamos? O que vai nos acontecer? Não é isso que a gente fica preocupado? E se a gente vai desencarnar? E como é que vai ser quando a gente desencarnar? Então, é uma constância de energia, gente. É um sistema da consciência o tempo todo trabalhando. E enquanto ela trabalha, ela se associa à evolução. Porque a consciência é uma construção que ela vai desabrochando. E, às vezes, ela é muito, muito dolorosa. Porque quando a gente desperta e abre os olhos para algumas coisas que a gente tira de dentro da gente, ou que a gente enxerga no mundo exterior, a gente sofre. A gente sente dor. Então, é doloroso despertar? É. Mas é necessário? É necessário. É como dizer ao filho, você quer estudar? Você quer conhecer o mundo? Então você precisa ir à escola, você precisa estar frequentando lá para você aprender. Ah, mas às vezes é chato. É chato, mas é necessário. E despertar consciência também é doloroso às vezes, mas é necessário. E a gente faz esse exercício todo dia. A gente vai trazendo para a nossa consciência o conhecimento, as experiências que a gente vive, a troca das relações com as pessoas, não é verdade? Porque nós não somos um ser que podemos viver sozinhos no mundo, não somos ermitões, nós somos seres gregários, a gente é ser de relacionamento, de relação humana. Então a gente vai trazendo sempre para essa consciência todos esses fatores. Nesse livro, eu vou usar 3 livros que a gente pesquisou. O Ser Consciente, Momentos de Consciência e O Homem Integral. São os 3 de Joana. Recomendo fortemente a vocês que leiam, que comprem. São livros fininhos, gente. E mesmo que você pense assim, ah, mas eu não entendo de psicologia. Não importa. Ah, mas a linguagem é muito difícil. Não importa. Aos poucos você vai entendendo essa linguagem, porque você vai sempre trazendo para a sua vida pessoal e enxergando que aquela palavra que ela está dizendo significa muitas coisas que você já viveu, que já está vivendo e que você está tendo essa questão agora. Então, vale muito a pena ler os livros, né, que falam sobre esses 2 temas, maturidade e consciência. Aqui, Joana, no Ser Consciente, está tendo até um curso, não é verdade? O Ser Consciente. Não é, Luzia e Tati. Então, ou seja, quem está fazendo o curso já está mais na frente. O ser humano é o mais alto e nobre investimento da vida. Momento grandioso do processo evolutivo que, para atingir a sua culminância, atravessa diferentes fases que lhe permitem a sua estruturação psicológica, seu amadurecimento, sua individuação, conforme Jung. Aqui ela está citando um dos pensadores que ela empresta para o texto dela, para o entendimento. Mas veja bem, então nós somos espetaculares. Nós somos divinos. Nós somos produto desse Pai maravilhoso que nos deu a oportunidade de ter esse corpo físico habitado por esse espírito que já vem de longas datas evoluindo. Estamos no nosso melhor momento e temos que continuar construindo. E, como eu disse, a consciência é uma construção constante. E esse caminho que Jung está dizendo aí de individuação é aquele caminho que vai acompanhando a consciência,
Ou seja, ela vai trazendo luz para alguns fatos, algumas emoções, algumas questões, e vai se construindo cada vez mais a consciência para se amadurecer. Então, na realidade, os dois, a consciência e a maturidade, estão muito ligados. Porque um gera o outro e o outro também é provedor do um. Veja bem, não estamos falando de idade, nem de tempo, mas estamos falando de ser espiritual. E é uma coisa também que a gente precisa exercitar um pouquinho, porque a gente esquece que a gente é espírito. A gente pensa que a gente é só um corpo, que pode ter algumas falhas, que pode ter algumas doenças, normalmente tormentos e sofrimentos causados por nós mesmos, ou advindos de vidas passadas. Mas isso tudo vem para a nossa consciência. Mas a gente tem, ao lado disso, aquela parte que a gente não acessa, que está com todas as informações de todo o planeta, de todas as civilizações, todas elas guardadas. E quando a gente consegue acessar um pouquinho, através de algumas ferramentas, a meditação, o sonho, a criatividade num desenho, numa escrita, num texto, a gente dá conta de perceber alguma coisinha do nosso inconsciente. Mas essa consciência que permite essa estruturação psicológica é que nos vai acompanhar. Então, a gente está falando de uma maturidade espiritual, porque a gente está falando de uma consciência psicológica. Porque o que mais importa, o mais importante que a gente tem é essa psique, que é o que comanda tudo. Até quando ela está em estado de letargia ou catalepsia, ela está lá, intacta. Ela pode não poder se manifestar, né, como nós estávamos dizendo na aula ainda agora. Mas ela existe. Enquanto o fluido vital existir, ela está ali funcionando nos seus processos dinâmicos, nos seus processos de entendimento, nos seus processos de construção. Diz Jung que a consciência e a individuação caminham juntas. Então, esse caminho de se individuar, de encontrar o si mesmo, que é aquele que Jung chama de self, que a Joana também chama de self algumas vezes, que é o si mesmo, que é a nossa essência, elas andam juntas. E esse caminho, ele não tem um fim. E ele inicia concomitantemente. A partir do momento que a criança adquire o ego e consegue identificar fatos e coisas do mundo externo, ela começa a sinalizar que ela vai ter uma relação, uma inter-relação com o outro, com o mundo, com os pais, com os brinquedos, com a escola, e depois jovem, depois adolescente, depois adulto, não quer dizer que a consciência dela vai estar estabilizada como criança, como jovem, como... Não existe essa classificação. Existe uma progressão, uma constância dinâmica de adquirir e, vamos dizer, alimentar essa consciência, trazendo para ela, trazendo para a luz, tudo aquilo que a gente conseguir acessar do inconsciente. Existem várias ferramentas. Joana está dizendo que esse ser humano, com essa estrutura psicológica, amadurece à medida que ele vai adquirindo consciência. Então, nós todos amadurecemos ou não, porque podemos também não amadurecer, podemos estagnar. Assim como estagnamos como espíritos, nós podemos estagnar na consciência também. Ou por uma vontade, porque tudo está ligado à vontade. A vontade de conhecer, a vontade de se autoconhecer, a vontade de se autoiluminar, a vontade de se autoburilar é nossa escolha. E é através dessa ferramenta do autoconhecimento que a gente ouve tanto em todas as palestras, em todos os estudos. Por que é tão importante? Porque é só através disso que a gente consegue galgar os passos da evolução e que a gente consegue entender as questões que nos afetam. As questões do mundo externo e as questões do mundo interno também. Ela diz que a consciência atinge a plena conquista
quando o ser amadurece no seu processo psicológico de evolução. Vejam que ela não separa o amadurecimento da consciência. Então, ela atinge a plenitude, ela atinge a angelitude, ela atinge aquela integração que Jung fala do consciente com o inconsciente, trazendo todas as questões nossas da sombra, e vai um caminho até o fluido vital terminar, e a gente desencarna e prossegue com todo esse arcabouço de conhecimento e de experiências que nós registramos no nosso perispírito e continuamos evoluindo. E aí vamos ter uma oportunidade, quiçá, de retomar uma outra existência e continuar o nosso processo, de acordo com as nossas atitudes e nossas escolhas, óbvio. Mas no momento de consciência, Joana diz que a consciência atinge essa plena conquista quando esse ser amadurece no seu processo psicológico de evolução. Esse amadurecimento é o resultado de um contínuo esforço. Veja que ela não facilita as coisas para a gente. Bem-vindos ao trabalho de autoconhecimento. Bem-vindos ao esforcinho que a gente tem que fazer de pensar sobre as questões que nos afetam. Bem-vindos à escola da vida, que é essa que a gente está aqui vivendo, e saber como se relacionar com as pessoas, como se relacionar com você mesmo. Porque nós mesmos somos nossos melhores julgadores, somos os nossos piores inimigos, somos os nossos maiores amigos. Então, a gente precisa pensar sobre isso para amadurecer, para ter essa consciência. Então, ela diz que é um resultado contínuo de esforço em favor do autoconhecimento e da coragem para enfrentar-se, trabalhando com esforço íntimo as limitações, os processos infantis que ainda nele predominam. Então, na realidade, essa consciência, essa percepção que a gente cresce, para o Jung, ele traçou assim 4 funções que a gente vai construindo a nossa personalidade e a gente vai desabrochando a nossa consciência. A primeira é a sensação. A sensação é uma sensação assim de que alguma coisa existe. O pensamento, que é o que é que existe. O sentimento, que é um valor que se dá. É bom, é ruim, é agradável, é desagradável. E depois a intuição. De onde vem essa coisa, para onde vai? Nós todos temos essas funções. Nós todos temos essas funções para usar como ferramentas de trabalhar a nossa consciência. E em cada um de nós, uma dessas funções é predominante. Alguém pode ser mais pensamento, alguém pode ser mais sentimento, alguém pode ser mais sensação, alguém pode ser mais intuição. Não é para vocês irem para casa e ficar pensando, será que eu sou intuição, se eu sou pensamento? Que dela não aprofundou isso, como é que é? Não, não é uma aula de Jung, mas é uma referência que a gente faz para saber que existem, para cada pensamento ou para cada ação que a gente tem que tomar, uma referência. E aí a gente toma as referências simbolizando, que é muito importante, trazendo como metáforas para o entendimento das questões que nos afetam. Porque questões nos afetam todos os dias. Emoções nós temos todos os dias. Sabemos trabalhar? Temos consciência? Por isso que eu perguntei lá no início, é pesado a sua consciência ou é leve? Como é que estão essas emoções trabalhadas? O que a gente tem feito com esses tormentos que nós criamos para nós mesmos? Como é que a gente tem evoluído e se sentido mais maduro? É porque a gente vai ficando mais velhinho? Porque o joelho dói? Não. É o pensamento, é a cabeça que tem que funcionar. É a mente, é a psique que está trabalhando. Essa energia toda desses complexos sofisticados é a nossa psique que faz. E, às vezes, nós ficamos paradinhos pensando em que somos crianças ainda. Porque a gente não desenvolveu o autoconhecimento, porque a gente não procurou por onde. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que eu acho que é a mais falada de todas, de 919, né? Que Kardec pergunta aos espíritos, mas qual é o meio
eu não sei exatamente o texto, qual é o meio mais eficaz de evitar o mal? Não é isso? Isso. E ele responde, conhecendo-te a ti mesmo. E foi lá, a gente volta para a Grécia Antiga, no templo de Delfos, estava escrito lá, conhece-te a ti mesmo. Não é à toa, é porque a gente precisa se conhecer. A gente precisa se auto-amar, a gente precisa se auto-iluminar, a gente precisa fazer o que logo depois dessa mesma questão do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, que era Agostinho naquela época, na época medieval, na Alta Idade Média, e ele dizia, vocês têm que fazer o que eu faço. Eu, toda noite, quando eu vou dormir, eu pergunto a mim mesmo, eu fiz alguma ação errada hoje? Eu feri alguém? Eu magoei alguém? Eu disse alguma coisa boa para alguém? Eu servi de luz para alguém? Ou eu fui totalmente escuridão para alguém? Esse é o autoconhecimento, começa por aí. E aí a gente vai adquirindo, cada vez mais, essa perspectiva de consciência e de amadurecimento. Porque a gente fica... Mas existem algumas pessoas ainda identificadas com a infantilidade. E Joana sempre fala isso. Ela acabou de dizer, limitações e processos infantis. A gente tem que ter esse esforço para a gente enfrentar esses processos infantis. Porque é muito mais cômodo mesmo a gente arranjar alguém que nos patrocine. Patrocine no sentido da mente. Que diga para a gente, por favor, vê aí na sua bola de cristal o que vai acontecer comigo, se eu vou conseguir resolver isso com o meu vizinho, se eu vou conseguir resolver com o meu marido, se eu vou conseguir, né? É muito mais cômodo. Mas a gente tem que fazer o exercício ao contrário. A gente tem dentro da gente potencialidade. A gente tem questões muito importantes que a gente pode deixar florescer sem precisar do outro para isso. Mas contando com a relação com o outro. Porque nessa interação, as lições vão ser apreendidas, a gente vai ter alguma base, algum referencial, para a gente poder seguir o nosso caminho evolutivo. E essa trajetória pode ser leve se a gente não ficar identificado sempre com a infantilidade. A identificação com a infantilidade é aquela pessoa que projeta no outro algumas questões, sonhos, desejos, e não traz para si. É aquela pessoa que fica esperando uma muleta ou alguém que o diga que vai ajudá-lo e que vai fazer, porque ali tem a presença da mãe, do pai, né? Ele está sempre identificado ali com aquela ajuda, com aquela eterna muleta. E aí não amadurece e não adquire consciência. É isso que Joana está trazendo para a gente aí. A maturidade não é a idade, porque existem jovens que são bastante maduros. Vocês já conversaram com alguma criança que pareceu a vocês muito maduro? Normalmente, o que se diz? Esse espírito é velho, não é? Esse espírito é mais velho. Eu me lembro da minha filha com 3 anos de idade, brigando comigo porque eu queria que ela colocasse um casaco num determinado lugar. E ela disse, eu vou morar com meu pai lá na fazenda porque ele não bota o casaco quando ele está com frio. Eu fiquei pensando, puxa, quem é que diria isso? Né? Uma criança de 3 anos, eu queria que ela botasse o casaco, mas ela não queria botar o casaco. Então, ela preferia o pai, porque o pai não botava o casaco nela quando ele estava com frio, é que era eu que estava com frio, né? Então, existem essas experiências pequenas, a gente tira dos filhos dos amigos, tira dos filhos dos parentes. Algum jovem adolescente que senta com você e conversa como se fosse uma pessoa absolutamente esclarecida sobre assuntos que você acha que ele não dominaria, porque você já pensa, na idade dele não era para dominar. Então você já classificou, não é? Você já classificou. O adolescente tem que agir dessa maneira, o jovem tem que agir dessa maneira, a criança age dessa maneira, mas não existe isso. A maturidade é uma questão ligada à consciência e ligada ao ser espiritual que somos. E esse ser espiritual pode estar num nível mais elevado, num nível mais adiantado, digamos assim, que ele vá perceber ou ter percepções que não temos, porque não estamos ainda preparados. Joana segue dizendo...
Já passei esse, né? Então eu voltei, peraí. Estou voltando, agora. Hamed, nesse livro Um Modo de Entender, Viva Melhor, eu encontrei alguma coisa que é muito comum da gente pensar. Quando nós não visualizamos os nossos erros, não admitimos que somos nós que produzimos as nossas dores, quando não percebemos que os nossos inimigos residem em nossa casa mental, nós apontamos os outros como a causa dos nossos dissabores. Quando não permitimos mudança no nosso mundo interior, exigimos a mudança do mundo exterior. E é bem assim. A gente projeta e a gente reclama. Mas o que a gente faz para mudar isso? Ai, nossa, tanta fome no país, tanta dificuldade financeira, o governo isso, o governo aquilo, o síndico que não faz isso. Mas o que a gente faz? A gente tem consciência? A gente tem noção? A gente está alerta ou a gente só projeta reclamando? E é isso que que Hamed está dizendo nesse momento. Quando a gente não dá, ou seja, quando a gente não se conhece. Porque quem se conhece, quem se autoconhece, quem se autoburila, quem se autoprocura, vai achar respostas para todas essas questões. Em contrapartida, quem se conscientiza do processo das leis divinas... tem uma questão também no Livro dos Espíritos, né? Onde é que estão as leis divinas mesmo? Estão na consciência. Está escrito lá, estão na consciência. Então, faz parte do nosso ser. Nós somos esses seres espirituais que temos essas leis divinas na consciência. E precisamos dar conta de entendê-las para poder entender a dor e encontrar o seu valor de contribuição para o engrandecimento da própria existência. Porque todas as experiências, as positivas ou as negativas, nos ensinam algo. Basta estarmos dispostos a aprender. Nossas escolhas podem nos livrar ou não do cárcere da escravidão emocional. E a gente ouve falar, mais a miúde hoje, porque estamos num mundo globalizado, onde a gente tem um mundo na mão em 5 segundos, a gente sabe exatamente o que está acontecendo agora na Austrália, a gente sabe exatamente o que está acontecendo no Japão, a gente sabe da guerra da Ucrânia, a gente sabe da Rússia, como é que as pessoas estão se... A gente sabe de tudo que a gente quer saber, que a gente pode saber. A gente pode até fechar o olho, não assistir nenhum jornal, não dar bola para nenhuma notícia. A gente pode colocar-se na caverna e esquecer do mundo externo. Mas dentro de nós vai clamar uma força, uma potência, que nos obriga ou que nos impõe esse crescimento evolutivo e esse despertar da consciência. Não vamos poder adiar esse processo, nós vamos ter que seguir com ele. Essa é a grande verdade. E aí, essas questões todas emocionais que hoje em dia estão à vista e tem uma nomenclatura que antigamente não tinha. A gente só tinha aquele que era são e aquele que era louco. Aquele que era são e aquele que era transtornado. Hoje a gente tem que tipo de transtorno é, como é que ele se comporta, estudo, pesquisa, ciência. E muitas vezes acoplado à espiritualidade. Hoje, a medicina, a ciência está dando muito mais chance que se demonstre aquilo que foi falado há tanto tempo atrás e que muitos não acreditaram. O próprio espiritismo foi super perseguido, como coisa do diabo, como coisa de que não valia a pena, foram pessoas presas, foram torturadas. Por uma verdade que hoje a gente tem provas, a gente tem evidências, e a gente entende muito melhor dessa maneira, né? Por que os espíritos se comunicam? Como é que a gente tem essa facilidade de comunicabilidade com os espíritos? O que eles nos trazem? De 1857 para cá, tem 160 anos, é muito pouco. E a gente está cada vez evoluindo mais e cada vez mais entendendo o que é esse despertar da consciência e como deve ser esse amadurecimento junto com a consciência. E hoje a gente já pode dar conta, e se a gente não der conta sozinho, de reconhecer esses transtornos ou como trabalhá-los, né?
como trabalhá-los assim, dentro de alguma teoria, de alguma escolha, de alguma corrente filosófica ou psicológica, a gente, se não der conta sozinho, existe a terapia. Existe a ajuda do profissional que se dedica a esse estudo para poder conduzir, ou pelo menos sugerir, que a gente encontre um caminho para despertar essa consciência e para entender as questões emocionais e as questões de sofrimento e dor. A maturidade, nesse livro Ser Consciente, Joana classifica a maturidade em 4 estágios, em 4 fases. A afetiva, a mental, a moral e a social. A afetiva tem a ver com uma mudança de comportamento. A gente deixa de ser aquela pessoa que pede, que fica esperando receber, e de um modo afetivo a gente passa a doar. Essa é a maturidade afetiva. É galgar um degrau para que a gente passe a entender que a doação é uma das ferramentas importantes para a nossa evolução, para a nossa tranquilidade, para a nossa leveza, para o nosso evoluir como ser humano que somos. Depois, a maturidade mental, que é aquela que reflete o pensamento. E que a gente fala tanto de pensamento e que às vezes a gente sente que ficou assim no ar essa ideia. Não, mas não pode ser assim. Eu não paro de pensar, eu fico pensando o tempo todo. O que será? Eu estou pensando coisas ruins? Isso vai me fazer mal? Eu pensei isso. Ai, pelo amor de Deus, desculpe, senhor, eu não queria pensar isso. Vou pensar outra coisa. Não é assim, mas a gente pode vigiar os pensamentos e transformá-los em pensamentos positivos, em pensamentos melhores. Não é você ficar o dia todo, eba, estou no pensamento positivo, agora vou ganhar a loteria, vou fazer isso, vai ser minha saúde, vou ficar boa. Não, não é isso. Mas é transformar os seus pensamentos, sim, porque a gente pode. Mas a gente tem que parar, fazer um mergulhinho para dentro, fazer uma meditaçãozinha. Mesmo que não saiba meditar, não precisa de um mantra, não precisa de uma música, precisa você parar, fechar o olho e deixar os pensamentos virem. Eles virão de uma forma ou de outra. Mas se você começar a prestar atenção na sua respiração, aí você tira o foco do pensamento, ele continua passando pela sua mente, mas você está concentrado na respiração. E aí você consegue 1 minuto de uma boa leitura. O que é uma boa leitura? Quando a gente se interessa por aquela questão, por aquele livro, a gente vai que quer passar o fim de semana lendo, você quer passar a noite toda lendo, você vai dormir às 4 horas da manhã, porque eu não posso largar esse livro, porque é bom demais. E é uma coisa boa. Uma boa música faz a gente voar para outros lugares. Eu tenho a impressão até que se a gente bota a música e vai dormir, o espírito vai lá para um lugar onde tem muita música. Eu penso assim, que eu sempre boto música para dormir. Então, eu tenho tido essa experiência. Tem milhares de coisas na nossa maturidade mental que a gente pode transformar. E Joana diz que o amadurecimento mental se adquire pela emoção e pelo conhecimento. Então vamos ver coisas lindas, coisas boas, coisas gostosas, coisas que sejam positivas, coisas que sejam amáveis, coisas que sejam gentis, né? E conhecer. Conhecer para se autoconhecer, mas conhecer para adquirir também aquele arcabouço que a gente precisa para poder usar as ferramentas. Porque se eu não souber... Ontem teve uma palestra sobre epigenética. Eu não tinha ouvido falar sobre isso. Mas agora eu estou tão empenhada em conversar com o meu DNA que vocês não imaginam. O meu DNA vai mudar muita coisa. Essas proteínas que eu estou produzindo, que a professora disse ontem, estão um pouco equivocadas. Eu vou mudar as minhas proteínas. E a minha genética, quem sabe, né? Não muda, mas a epigenética, que é a psicosfera que você vive, a alimentação que você ingere, as atitudes que você tem, os pensamentos que você escolhe, podem mudar tudo na sua vida. Podem mudar tudo na sua vida. É uma maturidade mental. Por quê? Discerne os valores constitutivos da filosofia existencial, de onde viemos, de onde vamos, o que estamos fazendo aqui, e amplia as perspectivas da realização completadora. As perspectivas da realização completadora é aquele caminho de individuação. É o caminho da busca da amplitude, da angelitude, perdão, da plenitude, que Joana sempre fala. Depois a maturidade moral,
que é a escala dos valores, rompe os limites das conveniências restritivas e interesseiras para apoiar-se nos códigos da ética universal, ancestral e perene que tem por base Deus, os seres, a natureza e o próprio indivíduo. Compreendendo-se, o limite da própria liberdade começa na fronteira do direito alheio, nunca aspirando para si o que não gostaria de receber de outrem. Ou seja, o evangelho, né? Fazer aquilo com o próximo que eu gostaria que fizessem comigo. É uma lei divina e nós estamos inseridos dentro dessa lei, como tantas outras leis que fazem parte da nossa consciência. E a maturidade social, que é aquela relação entre nós e o outro, entre nós e o mundo externo, entre nós com nós mesmos, que é, após conquistada a maturidade moral, onde você define quais os valores, quais as virtudes que a gente tem que perseguir, quais as questões que a gente tem que contemplar para a gente poder melhorar. Definida essa maturidade moral, a gente consegue, a maturidade social surge naturalmente. Porque se você se autoconhece, se autotrabalha, você não vai ter dificuldade. Esse homem psicológico, que é esse homem que a Joana se refere, um homem espiritual, que está habitando um corpo físico nessa experiência de existência nesse momento, torna-se harmônico no grupo, ele se torna aglutinador, compreensivo, líder natural, proporcionando bem-estar em sua volta e alegria de viver. Então, o amadurecimento psicológico para Joana é imperativo, que surge naturalmente ou por necessidade que se estabelece no processo de evolução. Então, todos nós vamos passar por essas fases de maturidade. A gente não precisa telefonar para o amigo e dizer, em que fase você está? Ah, eu estou na fase moral agora. Ah, é? O que você está fazendo? Eu estou lendo o Evangelho. Ah, muito bom, você está lendo o Evangelho e o Livro dos Espíritos também, né, a terceira parte, que fala sobre as leis morais. Então, eu estou me preparando. Como é que a gente se prepara? Como é que vocês se preparam para um exame, para um concurso público? Escolhem lá uma escola específica, com especificidade em concursos, compra as apostilas e estuda que nem um maluco. Né? Não come, não dorme, não bebe água, não faz nada, porque tem que passar naquele concurso público, não é isso? E a gente, como ser espiritual, se a gente tem que continuar evoluindo e viver uma vida melhor nesse planeta, nessa existência, com a correlação com os nossos familiares, que não estamos por acaso nessas famílias tão difíceis, não é? Às vezes famílias fáceis, mas às vezes não. Então, para isso, quais ferramentas a gente vai usar? Como é que a gente vai amadurecer e como é que a gente vai evoluir? Como é que a gente vai chegar lá? Joana diz que se o ser continua sempre imaturo, ambicioso, orgulhoso, ele acaba se frustrando. E a gente aí pensa nos nossos filhos pequenos, nos nossos netos, eu agora, mas vocês que têm filhos pequenos, ou têm ainda, são avós de mães com os filhos pequenos, se é que a gente pode dizer alguma coisa para os nossos filhos em relação aos netos, é alguma sugestão de ler aquele livrinho. E presta atenção que, às vezes, um não para o tablet na hora do almoço seria muito interessante. Um celular na mesa do restaurante não é propício. Mas a gente vê que a gente, como ser humano equivocado, quer se livrar desse trabalhinho. Olha, vê se a gente vai fazer algum esforço próprio de se autoconhecer, se a gente quer se livrar desse trabalhinho de dizer não para o filho, dizer não para a criança. Às vezes a frustração é importantíssima, porque o mundo vai frustrá-lo. A vida do mundo exterior vai frustrá-lo. Então, ele precisa dessa frustração, desse não, como uma ferramenta para ele evoluir, para ele crescer, para ele ter consciência. Porque a consciência é adquirida assim. Se você disser não, e hoje a gente vê tantos resultados de consciências que não foram despertas dos pais para os filhos, que na escola a professora já não é mais aquele líder maravilhoso, né, que estava acima de tudo. A professora, no meu tempo, estava num degrau assim em cima. Dava aula do púlpito. E a gente, né, envaidecida, a gente ficava... Hoje,
a criança está apontando o dedo para a professora no nariz dela. E dizendo a ela, eu pago o seu salário. Você faz o que eu quero. As ausências de frustrações, de nãos, as ausências de acompanhamento para o despertar dessa consciência, as ausências de sugestões para se autoconhecer. Criança pode se autoconhecer? Claro que pode. Pode, o filho pode chegar no quarto e estar com muita raiva, bater com a cabeça na parede e você dizer, vamos ver o que você está sentindo, por que você está sentindo isso? Vamos analisar do que vem isso, por que aconteceu isso? Vamos ver quanto tempo você pode ficar exposto. Olha, mostra para ele o que é bom para a saúde, o que não é bom para a saúde em relação à tela. Hoje a tela está atuando nos hormônios. As meninas estão tendo crescimento de seios mais rapidamente por conta de tela. É computador, tela, telefone. Tudo isso é bom? É muito bom. Se tivesse o WhatsApp no tempo de Jesus, Pedro não atentava tanto Jesus como ele ficou perturbando Jesus. Porque Pedro, uma vez, disse para Jesus assim, eu estou tão cansado. Se vocês quiserem ler, Quando Voltar a Primavera, de Amélia Rodrigues. Leiam esse livro. Outras séries de Amélia Rodrigues falam sobre as questões do Boa Nova de Jesus. Fofoquinhas, coisinhas assim, que a gente gosta, né? Se falar aqui em personalidade, amadurecimento, maturidade, fica todo mundo assim. Mas se eu falar de uma fofoquinha, Pedro estava lá e disse para Jesus uma noite, eu estou muito cansado. Aí Jesus, Pedro, mas eu estou vendo que você está com uma expressão nesse livro, hein? Que você está com uma expressão ruim. Aí Pedro, eu estou muito cansado. Estou muito cansado dessas pessoas agressivas, pessoas que não entendem, pessoas que falam mal, pessoas que respondem mal. O que eu tenho que fazer, mestre? Ele disse, guarda a paz, Pedro. E ele, como ser humano, como a gente, disse para Jesus, mas como guardar a paz? Com essas pessoas amarguradas, me atacando, me ofendendo, o que eu posso fazer? Faz um julgamento mais brando, Pedro. Faz um julgamento mais brando. Às vezes a gente é muito duro com o julgamento. Porque aquele que está com a gente, em casa, na família, o filho, o esposo, a mulher, o vizinho, pode ser que eles não tenham o entendimento que você tem. Pode ser que eles não conheçam aquilo que você já conheceu. Olha a responsabilidade do que você já conheceu. Então, se você não puder dizer para ele, porque ele não quer ouvir, você pelo menos guarda a paz. E na hora que você for julgá-lo, você abranda a sua fala, abranda o seu sentimento, abranda a sua emoção. Porque, naturalmente, essa emoção vai ser refletida em você mesmo. E é isso que a gente faz com os nossos filhos e com a nossa família o tempo todo. Quando você faz uma ação, há uma reação. E essa reação vem diretamente para você, para a sua consciência, que é aquilo que você percebe, que é aquilo que você tem o aspecto e o domínio. Mas e aquilo que ficou da experiência que você teve? Ficou gravado lá no seu íntimo. Ficou gravado no seu inconsciente pessoal. Vamos dizer assim. Depois vocês vão ler. Leiam bastante, bastante, bastante. Leiam bastante, Joana. Leiam bastante para orientar. Se a gente já teve os filhos e são pequenos e agora estão grandes, não tem importância. Continua a ler, continua a falar com eles. Continua a insistir. A repetição, assim como a gente repete os padrões que não são muito positivos, mas que estão na nossa consciência, a gente tende a levar conosco, como ela mostrou ontem, os padrões dos nossos avós e tataravós que estão lá na nossa epigenética, e os marcadores que a gente faz, que podem ser negativos ou positivos. Nossa, eu estou fascinada com isso, vou mudar amanhã meu DNA. Refletir sobre o processo de amadurecimento. Essa é a questão. Mas no Livro dos Espíritos, Joana faz uma menção. Posteriormente, buscando propiciar o amadurecimento das criaturas,
Veja que amadurecimento está na psicologia, está na filosofia, está no dia a dia, está na espiritualidade, é o mesmo amadurecimento. Kardec perguntou aos mensageiros de luz, qual a mais meritória de todas as virtudes? E eles responderam qual está registrado na questão 893. Toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A virtude, sempre que a gente impede que os maus pensamentos, que as más intenções, principalmente más intenções, que as más elucubrações que tenhamos, a virtude então aparece. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. Ou seja, é propiciar ao outro aquilo que você gostaria que acontecesse com você. É se preocupar com o outro. É ter a consciência, é ter a noção de que existe o outro. E que o limite está ali, entre você e o outro, é tênue, mas você tem que respeitar, porque dentro da sua consciência você tem as leis divinas. E Kardec continua, a mais meritória que assenta na mais desinteressada caridade, porquanto, através do autoconhecimento, olha o autoconhecimento outra vez, o ser pensante, que somos nós, descobre as próprias imperfeições, trabalha-as, levado pela necessidade gregária, sai da solidão e ama. Ama é o antídoto. A conquista do si mesmo é lograda mediante o querer. Ninguém vai fazer nada se não quiser. Se você quiser, você levanta daqui, vai embora e vai assistir o seu jornal com aqueles tiros todos e vai comprar um cartão de game bastante violento e vai esquecer tudo que você ouviu. Ou você vai pensar, não, vou comprar aquele livro, porque eu quero saber o que aconteceu. Jesus afirmou que se poderia fazer tudo quanto ele fez, e se quisesse, bastando empenhar-se e entregar-se à realização. Para tanto, necessário seria a fé em si mesmo, nos valores intrínsecos que seriam desenvolvidos a partir do momento da opção. Então, é nossa escolha. Se vamos fazer como ele, que é o nosso mestre, nosso líder, nosso mentor, nosso guia, e que está sempre levando, independente da denominação religiosa que você siga, ou que você acredite. Não importa o nome que tenha, mas é Jesus que está no leme. Então é ele que vai concorrer para o despertar da nossa consciência e para o nosso amadurecimento. E muito obrigada, Joana, por ter escrito esses livros e por ter elucidado e ampliado as nossas consciências tanto dessa maneira. Vamos agradecer sempre, né? Muito obrigada, boa noite para vocês e muita paz. Chegou o momento do passe. Pedimos aos médiuns que tomem posições. Não há manifestações, somente o encontro com o Pai, em conexão, absorção dos fluidos, do amor, da paz. Que cada um de nós possa, em estado meditativo, ter Ele como o maior terapeuta, de olhos fechados e coração aberto, falando ao Pai, na verdade o que Ele já sabe, mas que alivia tanto as nossas angústias, a nossa falta de fé, o nosso medo.
trocando pela coragem, pela força, pela potência que existe em nós de caminhar com mais decisão em direção ao crescimento, à evolução, à descoberta do amor que já está em nós, mas que precisa ser despertado a cada vez que a gente se resolve se amar, amar ao próximo e amar a Deus. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos a todos. Graças a Deus.
Obrigada, Senhor. Tua presença sentida por cada um de nós, juntos aqui diante de Ti. Somos todos testemunhas do quanto tem feito por nossa família, por nossas vidas, por quanto tem nos oferecido oportunidades de recomeçar, de auxiliar, de aprender, de crescer. Obrigado, Senhor, pois diante das mais diversas situações em nossas vidas ali, Tu esteve ao nosso lado, direcionando, auxiliando, e foram tantas as vezes que nem mesmo a gente percebeu. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós, não desistir daqueles que a gente ama, quando até a gente também já desistiu. Obrigado, Senhor, por saber o quanto somos capazes e nos lembrar disso a todo momento, capazes de mudar a nossa vida, capazes de mudar o nosso caminho, capazes de mudar esse mundo que tanto carece de amor. E que esse amor comece aqui dentro do nosso peito e que ele seja multiplicado para todos os que estão à nossa volta. Que a gente possa ter mais paciência, mais tolerância, menos julgamento, mais aprendizagem no trato com o próximo, mais respeito por aqueles, Senhor, que estão tão perto, por aqueles que decidiram não caminhar tão rapidamente, ou por aqueles que resolveram ir na frente. Respeito, Senhor, respeito e amor. Amor pelos irmãos que estão nas ruas, nos hospitais. Amor por aqueles, Senhor, que se perderam do caminho, através das drogas, do álcool, do crime. Respeito, Senhor, por aqueles que se perderam de si mesmos e hoje apresentam tantos transtornos, tantas vezes ao nosso lado. Respeito, Senhor, pelos idosos, por esses que são tantas vezes esquecidos pela própria família. Respeito, Senhor, pelo planeta, por esta terra que nos abriga. Respeito e amor, Senhor, por Ti, pela vida e pela vida que nos destes. E aqui fica a palavra mais forte e que ela seja acompanhada do sentimento. Gratidão. Obrigada, Pai. Continue conosco. Que seja agora. Que seja sempre. Graças a Deus. Aqueles que desejarem atendimento fraterno, basta permanecer aqui no auditório. Não deixem de passar lá embaixo, falar com a Tereza. Ela vai estar numa mesinha na frente da secretaria. Ofereçam seu amor através da ajuda para a nossa festa junina. Na secretaria também vocês podem saber todas as informações sobre cursos, palestras, sobre como fazer parte da família Joana de Ângeles. Na frente do SEJA tem uma equipe
sobre voluntariado. Nós precisamos para diversos trabalhos com urgência, como psicopedagogos, voluntários para a cozinha, para a cantina, para a equipe de mídias. Venha fazer parte. A família Joana de Ângeles vai abraçar você com todo o amor. Essa é a característica mais forte da casa. E aqueles também que desejarem conhecer mais sobre o Instituto, lá embaixo tem um stand com tudo que você precisa saber, também como fazer parte disso tudo. A gente agradece a presença de todos, fiquemos nos cursos da casa. Graças a Deus.